lobisomem de Rio Bonito. Meu nome é João Mendes, tenho 53 anos, nascido e criado em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Nunca fui de acreditar em besteira, mula sem cabeça, saci a uma penada, nada disso me descia. Sempre fui pé no chão, até aquela noite. Era uma sexta-feira abafada, dessas que a cidade parece derreter de tão quente. Saí da casa do meu irmão já tarde, depois de umas cervejas e muito papo furado. Como moro no outro lado do município, peguei o velho atalho da estrada do Matadouro, um caminho de terra batida que corta por dentro da mata. Pouca gente passa por ali à noite, e agora eu entendo por quê. A estrada é estreita, ladeada por eucaliptos altos que balançam mesmo quando não tem vento. O farol da minha moto fazia o mato projetar sombras longas, parecendo braços tentando me alcançar, mas eu seguia tranquilo. Até que escutei um uivo, seco, rouco, prolongado. Na hora pensei, é cachorro, João, só um vira-lata qualquer. Mas o barulho se repetiu mais perto, e não parecia vir de bicho nenhum que eu conhecesse. Aumentei a velocidade. O coração começou a bater mais rápido, mas eu mantinha a pose. Até que a moto deu um solavanco, pneu traseiro num buraco fundo, e desligou, completamente. No escuro total, só ouvia minha respiração e os grilos. Fui descer da moto quando ouvi outro som. Um estalo. Depois outro. E mais outro. Como galho seco quebrando. Só que em sequência, como se algo pesado pisasse sobre folhas e madeira. Virei devagar. Meu olho custou a se adaptar à escuridão. Foi aí que vi. A silhueta estava entre os eucaliptos, enorme. Ombros largos, braços que quase tocavam o chão. A lua refletia no pelo claro, acinzentado, como prata suja. E os olhos brilhavam de um vermelho fosforescente. Era um bicho, mas também não era. Eu fiquei paralisado. Nem gritar consegui. Só consegui encarar enquanto ele se aproximava. O passo dele era ritmado, sem pressa, como quem sabe que o outro não tem para onde correr. Mas eu corri. Não sei como meu corpo reagiu. Só sei que saí em disparada pela estrada de terra. A moto ficou para trás. Meu pé escorregava, meu peito doía, mas eu corria como se a minha alma dependesse disso. Atrás de mim, ouvia as passadas daquele bicho se aproximando. Um som grave, seco, cada passo como uma martelada no chão. O som da respiração dele. Ofegante, quente. Quase dava para sentir o bafo. Virei à esquerda num barranco. Rolei, me ralei todo. Me enfiei no mato, me arrastei no escuro. Só pensava numa coisa. Não para, João, não para. O bicho não gritava, não rosnava. Só corria atrás de mim, em silêncio. E esse silêncio foi o que mais me assustou. Um predador calado, que se diverte vendo a presa correr. Quando achei que meu coração ia explodir, ouvi o som diminuir. As passadas ficaram distantes. Parei atrás de uma pedra e fiquei lá, imóvel, suando frio, tentando conter o choro. Fiquei escondido até o sol ameaçar nascer. Naquela manhã voltei para a estrada. A moto ainda estava lá, mas com os retrovisores quebrados e arranhões na lataria, como se garras tivessem passado por ela. Ninguém acreditou em mim, claro. Me disseram que foi sonho, delírio, coisa de bêbado. Mas eu sei o que vi. Eu levei a corrida do lobisomem e nunca mais fui o mesmo. Só que tem uma coisa que não contei para ninguém. Quando cheguei em casa, fui tirar a camisa rasgada. E no meu ombro esquerdo havia 4 marcas de unha, como se algo tivesse tentado me segurar. E hoje, toda sexta-feira de lua cheia, perto das 3 da manhã, eu escuto aquele mesmo uivo, mesmo de dentro da minha casa, com todas as janelas fechadas. E se você acha que a história acaba aqui, se prepara, porque o que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Depois daquela madrugada, minha vida virou outra. Evitei contar a história por um bom tempo. E quando contei, só ouvi deboche. Até minha mulher começou a me olhar diferente, como se eu tivesse perdido o juízo. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Aquilo não foi sonho. Aquilo me seguiu. As noites de lua cheia passaram a ser um tormento. Eu trancava tudo em casa, janelas, portas, até o alçapão do sótão, que nem usamos mais. E mesmo assim, toda vez que a lua subia redonda no céu, eu ouvia o uivo. Mas o pior não era o som. Era a sensação de ser observado, aquela presença, aquela mesma energia pesada que senti na estrada. E teve um detalhe que me atormentava, aquelas marcas no meu ombro. Elas sumiram depois de alguns dias, mas vez ou outra coçavam, como se estivessem ainda vivas. Como se não fossem cicatrizes, mas portas,
Foi quando resolvi fazer algo impensável, voltar à estrada. Queria encerrar aquilo. Descobrir se era real mesmo, ou se a loucura tinha me vencido. Esperei outra sexta de lua cheia e fui, sozinho. Péssima ideia. Estacionei a moto no mesmo ponto onde ela tinha apagado antes. Fiquei parado, esperando. O tempo estava parado, abafado, e só o som dos insetos preenchia o ar. Até que veio. O uivo. Longo, denso e muito mais próximo do que eu esperava. Dessa vez eu não corri. Tentei firmar os pés no chão, o coração batendo no pescoço. A vegetação se mexeu. A mesma figura surgiu. Grande, peluda, pelagem cinza claro, quase prateada, os olhos acesos como brasa. Mas tinha algo estranho naquela noite. Ele não avançou. Parou a poucos metros de mim. Me olhou e abaixou a cabeça. Não em ameaça. Parecia. Respeito? Aí a coisa ficou ainda mais bizarra. Senti um formigamento no ombro esquerdo, onde estavam as marcas. Era como se algo quisesse sair de dentro de mim. Não era dor, era conexão, um vínculo. Como se aquele bicho estivesse me reconhecendo. E então ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele se virou e andou lentamente em direção à mata, sem pressa, sem agressividade. Mas antes de sumir, olhou para trás. Não com raiva, não com fome, mas com pena. Voltei para casa desnorteado. E a partir daquela noite tudo mudou. O uivo continuava. Mas agora eu o escutava dentro da minha cabeça, mesmo durante o dia. A presença não era mais externa, era interna. Comecei a notar que minha pele reagia à luz da lua, que meu olfato e audição estavam mais aguçados. Às vezes, via reflexos nos espelhos que não eram meus. Silhuetas atrás de mim. Olhos vermelhos me encarando, de dentro de mim. Não contei isso para ninguém, nem para minha esposa. Só disse que não estava dormindo bem. E era verdade. Como você explica algo assim? Passei a ter sonhos. Sempre com o mesmo cenário. A estrada, a lua, a sombra enorme, e eu correndo atrás de mim mesmo. Até que veio a noite mais silenciosa de todas. Lua cheia, céu limpo, e nada. Nenhum som, nenhum uivo, nenhum sussurro. Achei que fosse alívio, mas era o contrário. Era a calmaria antes da revelação. No meio da madrugada me olhei no espelho do banheiro, e lá estava, meu reflexo, com os mesmos olhos vermelhos, o mesmo formato do rosto, levemente alongado, as pupilas contraídas. Mas o pior veio quando sorri. Por que eu não sorri? Foi ele que sorriu para mim. E nesse momento eu entendi. A corrida que levei naquela estrada não foi só uma fuga, foi uma passagem. Um ritual, um convite. O lobisomem de Rio Bonito não queria me matar. Ele queria me escolher. E talvez naquela noite ele tenha passado o fardo para mim. Se hoje você andar pela estrada do Matadouro em noite de lua cheia e ouvir um uivo bem próximo, corre, porque pode não ser mais ele que está caçando, pode ser eu.